Ele assim, Ariel, para tudo isso. Como assim? Ele assim, eu quero saber só uma coisa só. E aquilo ali para mim foi um ensinamento muito grande. Qual que é a minha porta de saída? Esse é o Pod dos Experts e hoje eu tenho a honra de trazer um convidado muito especial, doutor Ariel Felipe Cordeiro de Miranda. Doutor Ariel, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no Pod dos Experts. Boa tarde, Mica. Prazer todo meu aqui e vamos contribuir um pouco mais com conhecimento, experiência e aquilo que move o mundo empresário. Eu queria fazer primeiro a sua apresentação. Você que é advogado, bacharel em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Processual Civil, especialista em Direito do Trabalho, aliás, no qual o senhor é referência aqui no estado de Santa Catarina, membro da Comissão de Direito Empresarial e societário da OAB, subsecção de Blumenau, e hoje atua nas áreas de Direito Empresarial, Trabalhista. Eu vou deixar você falar. Qual é a sua área? Qual Sim. é a sua expertise hoje no seu escritório? Bom, hoje trabalho com direito empresarial. Eu tenho o escritório de Miranda Advogados, é um escritório full service empresarial, ou seja, eu brinco e comento com os clientes que é 360 graus, o dia a dia da empresa. Então, eu não atuo em todas as áreas, mas na condição do escritório a gente atende sempre o próprio direito empresarial, contratual, societário, comercial, trabalhista, aquilo que no dia a dia a empresa necessita, não só de forma contenciosa, muita gente às vezes confunde o advogado com problemas ou só quando necessita, mas sim trabalho preventivo. Eu, particularmente, eu fico mais à frente do cliente e atuo bastante ainda por ter essa referência no direito do trabalho, mas sim também ter olhos para as outras áreas do mundo empresarial. Então, depois de todos esses anos, doutor, assessorando empresas, qual é o padrão que você observa em relação aos erros de administração das empresas, em se ter ou não uma assessoria jurídica? O que é que você pontua assim como pontos de atenção? O maior erro que eu verifico hoje é menor do que quando eu comecei. Hoje existe uma preocupação, sim, do jurídico ser um braço direito do empresário, mas o maior erro é a falta de prevenção, ou seja, a segurança jurídica na condução do teu negócio. Eu comento também que o empresário, a empresa, ele tem que ter dois profissionais bons, o contador e o advogado. Para quê? Para que ele vá limpando ali o caminho do empresário e o empresário possa seguir o seu caminho focado realmente no negócio. No que ele sabe, no que ele sabe. ele performa melhor. Vendas, seu produto. Imagina, ele ficar travado por uma operação jurídica, uma operação contábil, isso tira, além de tirar o foco do empresário que faz com que cometa erros, ainda elimina o resultado dele. Então, essa visão, ainda muitos empresários, até pela questão nossa cultural, empresarial no Brasil, não tem essa cultura. Mas vejo que, claro, com o aumento de mídia social, podcast como o teu trabalho, isso tem conscientizado cada vez maior e faz com que as pessoas busquem antes do problema para realmente, Ariel, estou montando uma empresa hoje, como é que eu faço? Quero contratar alguém de tal forma. Então você verifica que as pessoas não estão simplesmente só contratando por contratar ou agindo no escuro. Tem situações, sim, e novamente, nós como brasileiro, às vezes a gente vai acomodando a melancia no caminhão conforme ele vai andando, a gente não coloca antes. Mas essa situação, ela faz com que o empresário minimamente hoje busque, mas se ele não buscar isso, a chance dele errar ali na frente é grande. O que você diria, o que você aconselharia
uma empresa a tomar de providências assim logo no início? Ela precisa ter um advogado ou ela contrata um advogado para tratar dessas questões contratuais pontualmente? Ou ela tem que ter um advogado ali já contratado para qualquer eventualidade que possa vir a ocorrer? Depende o porte da empresa. É claro que para um microempreendedor individual, às vezes contratar um advogado de forma periódica ali, vai acabar tornando o negócio dele custoso. Então isso não é vantajoso. Mas a mínima consulta ter de como fazer o negócio para que ele tenha uma mínima segurança jurídica possível, se da forma que ele está querendo construir tem risco, não tem risco, essa consulta inicial ela é totalmente válida. É claro, agora eu vou montar uma empresa já de médio porte, grande porte, onde eu vou ter mais operações, preciso de mais braço. O jurídico, sim, no teu dia a dia, ele faz diferença e é importante para o empresário, não só para o diretor, o presidente, o gestor, mas como toda a cadeia e a equipe no dia a dia. Porque quando chegar lá na ponta, o negócio já aconteceu. E esse dia a dia, esse acompanhamento, seja com RH, financeiro, a equipe, é importante justamente para que a condução, as tomadas de atitude sejam definidas e tenham um aconselhamento com risco, sem risco, e você definir o caminho melhor para aquela empresa. E aí você tocou nesse ponto que eu achei muito interessante, o microempreendedor individual, porque o MEI, ele não imagina que ele precise ter uma consultoria ou um apoio jurídico. Uhum. Você diria que mesmo os MEI, que são pequenos, precisam pensar nisso antes de abrir a empresa ou durante esse processo de abertura da empresa? Olha só, muito boa essa pergunta, porque o MEI ele popularizou recentemente com a chamada pejotização. Ou seja, eu como empresário, eu como empresa, eu posso contratar alguém via contrato, de prestação de serviço, pessoa jurídica, sem ter aquele vínculo empregatício. E aí, olhando agora sob a ótica do MEI. O MEI ele vai emitir uma nota fiscal. A gente volta lá atrás, a gente não tem essa cultura empresarial no nosso sangue ainda. A gente tem uma cultura, sim, um pouco mais CLT. O MEI às vezes confunde muito isso. Então é importante para ele saber se realmente aquilo ali como MEI vai ser viável para ele ou não. Porque seja desde a questão, eu não vou ter direito trabalhista, eu vou para o mundo empresarial, nem todo mundo, assim, eu não sou cantor, não tenho dom para isso. E também tem pessoas que não têm o dom para ser empreendedor. Só que justamente a questão do MEI, aquilo ali vai fazer sentido para ele ou não vai? Tem risco, não tem risco? Que impactos aquele negócio dele pode trazer? Normalmente o MEI não tem um risco de falência, quebra no primeiro momento, mas ele tem um risco muito grande que é o seguinte, a aposentadoria dele, quando ele chegar lá no final, aquilo que ele contribuiu, foi o correto, não foi o correto, uma pessoa às vezes está com 40... Até para o planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, né, dele, seguro de vida, se acontecer qualquer coisa comigo. O MEI, então, ele está num liame muito próximo de um empregado CLT. E essa distinção, esse conhecimento é importantíssimo para ele. E quem vai poder trazer para ele isso de forma mais cuidadosa é um jurídico. Então essa consulta é válida sim. Eu tive recentemente agora uma pessoa, uma empreendedora, uma microempreendedora, e ela... Ariel, como é que eu faço para me aposentar com determinada situação, determinado valor? E ela é MEI. E o MEI, ela só contribui sobre o valor mínimo. Uhum. E o MEI, se você faz esse tipo de ajuste você só vai se aposentar por idade e não por tempo de serviço. Entendi. Então você precisa complementar o teu recolhimento previdenciário. E ela não tinha conhecimento, já vinha recolhendo há muito tempo. E aí você tem que fazer o cálculo realmente. Aí, claro, você vai para um mundo previdenciário mais específico, afunila o teu mundo jurídico, que alguém vai ter que fazer esse cálculo para você, se compensa ou não, que ajuste você precisa fazer. Mas se ela tivesse tido esse conhecimento lá atrás, ela não precisaria hoje contribuir tanto para aquilo que ela gostaria de... Tem também que atender algumas regras, né? Porque senão eles acabam recusando também esse pagamento posterior. Sim. Né?
Não é só chegar lá e dizer, não é só quero complementar. Exato, não é só chegar e... Né? E por que é tão comum perceber o erro só quando já não tem mais jeito, ou quando já está muito tarde, ou quando a coisa já está muito feia? O que acontece no mundo empresarial, de um modo geral, que as pessoas só percebem a necessidade da consultoria ou do atendimento jurídico já quando a coisa já está feia? É porque o ser humano só aprende na dor. Então, essa situação faz com que muitas vezes a gente acabe errando para depois aprender. Volto a repetir aqui. A gente tem uma cultura que não é de planejar. A nossa educação básica ela não ensina isso. Essa geração mais nova já vem com essa preocupação. Eu vejo no pessoal um pouco mais novo. Mas muitas vezes a gente só aprende realmente a planejar depois que a dor aconteceu. E aí, aquela situação, seja, por exemplo, uma reclamatória trabalhista. Poxa, a pessoa iniciou aquilo ali, teve uma reclamatória e não sabia que podia. Aí ela se preocupa realmente depois, isso aqui eu vou corrigir esse rumo, ou né, vou minimizar esse risco. Mas a maior parte das vezes é porque é a falta de planejamento mesmo do empresário. E agora, como é que está esse cenário? Porque quando o MEI começou a, digamos, escalar, né, quando as pessoas todas resolveram se tornar MEI, eu acredito que gerou ali para a classe empresarial um certo conforto de agora vou me livrar daqueles problemas de CLT e vou contratar todo mundo MEI. Mas eu tenho acompanhado as notícias de que o MEI também está começando a afunilar também. Olha, não é bem assim, não é só, como você falou, a pejotização, né? Não é só porque eu sou MEI que eu não vou ter direito a nada. Como é que está nesse sentido agora? Aquilo que é contratado não é caro nem barato. É o justo, o contrato. E muitas vezes o MEI, ele faz o contrato dele, porque em um primeiro momento o MEI, ou o próprio, uma empresa do Simples já, porque o MEI tem o seu limite de faturamento. E nem sempre o MEI vai ser possível. Hoje está em quanto? Hoje dá uma média de R$8.000 por mês. Aqueles 120 mil por ano ainda não começou a vigorar? Não. Não, porque 8... daí isso, porque são 12, São né? 12 meses, próximo disso. E pode ter, no máximo, um empregado filiado, registrado a ele. A pejotização com a reforma trabalhista ela aumentou bastante. E isso facilitou muito para as empresas. Porque você não tem aquele encargo tributário. Por outro lado, o MEI ele tem uma liquidez muito mais alta no bolso dele todo mês. Porque ele recebe de forma líquida, praticamente. Ele vai pagar lá a sua taxa ou... e só aquilo ali. Ou mesmo uma empresa, um prestador de serviço do Simples, vamos pegar aqui, por exemplo, um setor de engenharia, aqui a gente está numa região com muitas construtoras, ele acaba recebendo um valor muito mais alto, e aí ele tem que ser do Simples, só que ele só recolhe ali 6% ao mês, porque aumentando o faturamento. Então isso é muito pouco perto dos teus 20% cota patronal de INSS e 11% cota laboral do empregado. Sem contar ainda o imposto de renda retido na fonte, agora aumentou ali para R$5.000, mas ainda assim ele é um valor baixo, não acompanha a inflação. Você tem ali um desconto muito grande de encargos sobre a sua remuneração. Isso fez com que, para o MEI ali, é vantajoso quando você recebe, e para a empresa também, diminui o teu custo de folha. Só que as pessoas às vezes não têm a noção que ela não vai ter direito a um 13º férias, FGTS, lá no final. Ela está abrindo mão disso. Esse é o ponto polêmico hoje, junto ao STF, o Superior Tribunal Federal, onde se discute a legalização da pejotização. A nossa Suprema Corte, ela entende que a pejotização é ok. Porque é o seguinte, você recebeu lá o teu valor líquido. Se você fosse empregado, você não ia receber R$8.000 por mês. Você ia receber R$3.500, R$4.000. Né? Então foi muito bom para você esse período que você recebeu ali o 8.000. E aí quando você sai, eu quero férias 13º, eu quero meu direito trabalhista. Tá, você quer o chamado melhor dos dois mundos então. Sim. E isso a gente sabe que não pode. A Justiça do Trabalho, ela tem um entendimento que isso seria possível, que você anula e tudo. Porém, o STF, numa decisão não tão pró-empregado, o que ele entendeu? Não, alguém colocou a arma na sua cabeça,
Não, ninguém Não, colocou. você aceitou Você aceitou porque você quis. fez um acordo. E né? aí, você também deixou de recolher imposto, amigão, lá atrás. Agora, você quer anular teu contrato, então vamos primeiro discutir se teve algum vício, nulidade no contrato de trabalho. Eu tenho que discutir numa esfera civil, empresarial, comercial, de igual para igual. E aí, se aquele juiz declarar que é nulo, teve um vício, porque pode ocorrer, a legislação permite anular contratos que são viciados ou contrário à legislação, aí sim você pode ir lá no Justiça do Trabalho reclamar esse direito. Hoje o que pode? Eu sou MEI, a empresa vai me contratar. Ela pode exigir que eu bata ponto, ou que eu vá de segunda a sexta, ou que eu cumpra de 8 às 18, ou que eu tenha uma hora de almoço. Ela pode exigir as mesmas condições que ela exige de um funcionário, um empregado CLT? 100% não. Se confunde bastante. Essa é a dúvida do milhão. Porque no teu dia a dia, vamos dizer assim, eu vim aqui prestar serviço como era empregado e vou prestar o mesmo serviço como MEI ou PJ, uma empresa normal. Na prática não muda muito. Eu teria que ter uma autonomia maior, sim. De fato, eu até tenho uma autonomia. Se eu quiser sair, eu saio. E aí o empregador, a empresa, não vai poder me advertir, suspender meu contrato. Ele pode sim cancelar meu contrato, mas não aplicar uma penalidade. Nem descontar. O descontar, ele vai descontar a tua hora de trabalho, porque você não prestou serviço naquele dia. Igual vamos pegar assim um exemplo básico, um prestador de serviço, ele trabalhou por hora na residência, ele recebeu, não trabalhou. Um pedreiro não compareceu no dia de chuva, você acaba não pagando. Então o MEI te dá essa flexibilidade, o MEI ou a empresa, o PJ, vamos tratar com o PJ, você tem essa flexibilidade. Mas você não tem aquela imposição, aquela subordinação jurídica total. Então isso o empresário ali, o gestor, ele tem que tomar cuidado com isso, porque é justamente a subordinação jurídica que acaba confundindo o contrato e faz com que o judiciário daí depois entende, não, isso aqui tinha vínculo de emprego. Tinha os requisitos de uma relação empregatícia. Então, isso tem que tomar cuidado. Representante comercial, por exemplo, é uma situação muito próxima. Né? A gente antes tinha só representante comercial. Então, esses liames tem que tomar cuidado. O representante praticamente é um vendedor externo. Só que você não pode controlar o dia a dia dele. Você saiu que horas de casa, que horas voltou, para quem. Você pode sim ter um gerenciamento de conhecimento. Sim. Quem você visitou, como é que foi e tal. Mas não aquela imposição como se o empregado fosse. E agora vamos falar dos erros, né? Qual é o erro clássico assim que se repete em todas as empresas e empresas de todos os tamanhos? Aquele erro que você fala assim, de novo, esse aqui a gente já tá esperando, já espera que alguém te procure por esse erro, digamos, que é usual, que Independente da área, Mico. Independente da área. Tem alguma coisa que predomina ali? Um erro básico a gente hoje essa questão de PJ ela está bem latente, né? Tá? Porque é uma ferramenta nova, apesar da legislação permitir em 2017, então as pessoas não têm muito conhecimento de como proceder dessa forma. Isso faz com que você tenha esse erro. Mas um erro básico geral que todo mundo comete, assim, não é que todo mundo comete, mas acontece em empresa pequena, média ou grande, a não validação, a não análise de um contrato. Isso foi muito bom você ter falado. Essa semana eu tenho uma comunidade da qual eu participo, que é de mulheres empresárias, e nós estávamos discutindo, inclusive, sobre isso, essa questão dos erros de contrato, porque muitas de nós acaba recorrendo ao ChatGPT ou pegando um modelo de contrato padrão e achando que está tudo ok, né? E aí a gente acabou até compartilhando alguns contratos ali para que fossem analisados por algumas das nossas colegas que são da área jurídica, né, que são advogadas, e elas observaram diversos erros, diversas lacunas, diversos problemas ali de contrato. Inclusive, eu tive recentemente um problema de um contrato meu e aí eu percebi que o meu contrato era horrível, né? Aí eu falei, eu vou pedir agora para um advogado fazer meu contrato porque tá trash isso aqui, eu preciso melhorar. E a gente acaba achando que
pela imposição do contrato, né, pela apresentação, você vai assinar um contrato comigo, a pessoa já se sente, não coagida, mas ela já sente que ela não pode fazer nada com você. Uhum. Mas isso não é verdade. As pessoas não se intimidam por contratos. Não. E assim, ter um contrato não significa que isso vá te resguardar, desde que seja um contrato feito realmente por um advogado, por uma Sim. empresa que vai olhar ali todas as minúcias da tua operação. Seria isso, né? Então, às vezes, essa questão do contrato, né? ChatGPT, temos bastante situações ali. Inteligência artificial é uma ferramenta sensacional, eu acho. Até para elaborar contrato, situações de cláusulas. Só que, seja por lado jurídico ou não, você precisa saber parametrizar ele. Saber utilizar essa ferramenta, não é simplesmente chegar, jogar lá, quero um contrato de determinada relação comercial. Ele vai te jogar aquilo ali que, como a inteligência está naquele dia, o padrão dele. Às vezes eu recebo esses contratos para analisar, até a pessoa não se deu nem o direito de limpar o contrato, ajustar ele, né? Vem lá todo não justificado, a tela azul, os risquinhos. Quando você pega muito emoji ali, você vê que isso aqui é inteligência artificial e acha que aquilo ali é o perfeito. Assim, é melhor do que nada? Até pode ser, mas ele não sabe talvez não vai resguardar tanto as tuas dores, assim, né? Onde, né, para que realmente você precisa. Ele montou um contrato base e, novamente, Ariel, não gosto de fazer o contrato porque fechei com ele, vou continuar. Mas a tua dor depois, eventual rescisão, eventual situação inadimplemento, vai ser muito maior do que o teu custo de não análise de um contrato. Doutor, agora me diga uma coisa. E leitura de contrato? Por exemplo, eu acabei de assinar um contrato hoje na escola do meu filho. Não li. Sim. Porque já está lá há 3 anos e eu pressuponho que está tudo certo. Não preciso ler o contrato. Qual é a sua opinião em relação a isso? Quais são os contratos que a gente precisa ler? Quais são os contratos que a gente não tem tanta necessidade de ler? Quais são contratos que a gente precisa de um advogado para ajudar a ler, Sim. que a gente pode não ver ali algo que pode ter sido colocado de forma estratégica, capciosa, né, para que a gente se sinta mais resguardada? Vamos lá. Existem alguns contratos que são contratos de adesão. Contrato de escola normalmente é de adesão. O contrato de telefonia, ele é de adesão, ou seja, eu recebo bastante esses contratos no dia a dia, mas comento, olha, tem várias nulidades aqui, só que o prestador de serviço ali, o teu fornecedor, não vai modificar isso. Quer é dessa forma, senão eu não quero. E normalmente esses contratos, por sorte não, mas como é que eu vou te falar? Pela legislação proteger o consumidor, que consumidor pode ser empresa ou pessoa civil, não precisa necessariamente ser só pessoa, pode ser pessoa jurídica também, consumidor. Permite com que essas cláusulas abusivas, por isso que a telefonia tem bastante esse tipo de situação judiciária, sejam anuladas. Então você tem, ainda que aquilo esteja previsto no contrato, te dá um refresco depois de você num PROCON buscar ali o teu direito, isso aqui foi um contrato de adesão, eu preciso discutir agora. Porque naquele momento de contratação você praticamente tem uma faca no pescoço. Ou assino ou não tem o negócio. Só que uma coisa que é importante, isso seja para empresa ou pessoas nas suas relações civis no dia a dia, foi uma coisa que eu aprendi logo no começo da minha advocacia com um gestor que era de uma multinacional. Eu fui tremendo para aquela reunião. E, de repente, fui apresentar o contrato para ele, o contrato que eu tinha elaborado, um monte de coisa. Ele assim, Ariel, era um contrato de umas 15 páginas, uma situação bem complexa. Era um compartilhamento de aviação, onde ele ia colocar um avião para ser compartilhado e aí tinha as regras, um monte de coisa lá. Ele assim, Ariel, para tudo isso. Como assim? Ele assim, eu quero saber só uma coisa só. E aquilo ali para mim foi um ensinamento muito grande. Qual que é a minha porta de saída? Se eu não quiser mais brincar, levar o meu brinquedo fora, como é que eu faço? E aquilo ali me marcou, porque realmente ele tem razão. Não que as demais cláusulas não sejam importantes, mas digamos que eu fiz o pior negócio do mundo. Como é que eu saio desse negócio? Então, pelo menos na hora ali, saiba que se eu quiser sair, uma telefonia,
eu estou contratando, tem fidelidade, depois eu vou, poxa, tem 12 meses de fidelidade, tem multa, qual que é a minha porta de saída daquele negócio ali? Então, e muitas vezes o contrato não tem cláusula rescisória. Essa questão da aviação, que depois eu quero falar mais sobre isso, porque tem uma coisa aqui sobre o Dr. Ariel que pouca gente sabe, né? Então a gente vai falar depois mais sobre a aviação, que eu já trabalhei em empresa de aviação, né? Eu acho que eu já comentei com você sobre isso. E inclusive um dos aviões, uma das aeronaves caiu. Sim. Então, em casos como esse, por exemplo, digamos, você tem uma sociedade em que você compartilha uma aeronave. E aí, digamos que a pessoa, o teu sócio, que compartilha, faz um transporte de drogas. Isso. Ou que ele contrata um determinado piloto, o avião cai, mata alguém, e aí... Como que isso está dentro do contrato? Isso está dentro dos contratos? Isso está dentro do contrato. Não necessariamente droga, mas quando você compartilha um bem... e eu presenciei já pessoas que eram amigas de vida toda, compartilharam bem, a amizade arruinou, porque isso acontece também com a empresa no dia a dia. A falta do acordo de sócio. Então, lá no acordo de sócio, você vai prever isso. Olha... não de quem que é a responsabilidade, porque senão é de todo mundo. Sim. Então, e você vai ser também compartilhado. Você né? precisa compartilhado. Questão de drogas, né? Objeto ilícito. Não necessariamente precisa ser entorpecente, mas o sócio foi lá para Foz do Iguaçu e trouxe mercadoria não declarada. Ele está sujeito, sim, na saída lá do aeroporto a uma fiscalização da Receita. E aí, dependendo da situação, aquele avião pode até ter uma pena de perdimento. O que é pena de perdimento? Eu perder a aeronave em favor da União. Imagina, já pensou super prejuízo. Super prejuízo. De quem que é essa responsabilidade? Como é que funciona? Aí, por exemplo, você coloca o comandante do avião, ele é a autoridade máxima. Se ele suspeitar... ele pode sim revistar e se negar. Então você dá autonomia para o piloto, você coloca essas regras. E esse acordo muitas vezes não é feito. A pessoa, não, vou compartilhar aqui, poxa, a Mica é minha amiga, o João também, a gente monta aqui o compartilhamento e está tudo certo. Mas se você não escreve não as regras... estabelece, né, as regras. E aí esses problemas, eles começam mais na parte financeira, na parte jurídica ou na comunicação? Na parte financeira. Parte financeira, uma situação bem, pegando aqui o exemplo do compartilhamento, isso também é em tudo. Poxa, tu voou mais do que eu, por que eu estou pagando aqui a manutenção igual você? Tu usou 70% da aviação, do avião, 80%, e aí ali começam, porque não tinha ninguém gerindo isso e não existia um documento prevendo. Mas aí não tem que ter uma comunicação entre o financeiro e o jurídico? Para resguardar? Tem que ter, exato, tem que ter. Porque o financeiro com o jurídico vão elaborar como é que vão funcionar as regras. Isso até para entender como é que vai funcionar o negócio, né? E você acha, assim, que o excesso de confiança também pesa? Demais, demais. Excesso de confiança em tudo, na vida nossa pessoal, e não é diferente no mundo empresarial. Isso... Por um lado, excesso de confiança... Porque tem muito empresário que acerta na vida por instinto, né? É bom, assim, aquela coisa... não, eu consigo. E realmente a pessoa tem que ter um propósito, mas você tem que saber que tudo tem um limite. Eu, no mundo empresarial, eu trabalhei muito e trabalho até hoje com recuperação de empresas, às vezes. E a recuperação de empresas, ela tem um limite ali para... Ela praticamente era um podcast só desse assunto. Você tem que saber o teu limite de quando essa recuperação tem que ser feita. Porque se você passar o limite, você não recupera mais a empresa. Você vai à falência. E por que eu já vi empresas quebrarem? Porque era o momento, o empresário, não, pela questão do ego, não, poxa, recuperação judicial, aquela situação ali, não é para mim. Não. E aí, quando ele viu que, não, de fato eu vou ter que fazer uma recuperação judicial, já era tarde demais. A empresa, uma baita empresa, super viável, precisava de um ajuste. O remédio amargo é amargo, só que por conta do ego, da prepotência, você arruinou um baita negócio empresarial. E o que o empresário hoje pode fazer de forma prática para reduzir os riscos? Ter esses dois profissionais que eu comentei no início, advogado e contador, do lado dele.
Não importa de que tamanho a empresa. Não importa que tamanho. Tem um conselheiro teu ali. Ajusta lá com ele para pagar por hora. E não exija só contador, por exemplo, contabilidade. Não só para fazer o balanço, mas realmente para verificar, ter a tua pessoa jurídica fidedigna com o teu negócio. Não só aquela balanço só para ter ali anualmente para fins de declaração. E esse empresário, esse gestor, precisa ter esses dois profissionais. E como é que a gente evita, o que é que a gente faz para evitar a burocracia? Essa também é Por parte da governança, assim, o que é que a gente pode fazer para não ficar uma coisa muito pesada, né? E tá tendo que fazer reunião diária. O que é que você indicaria? O que é que você aconselharia? O compliance é outro tema que está bem alta. As empresas têm, principalmente empresas maiores, têm adotado isso. E, de fato, o compliance, às vezes, ele burocratiza, faz com que até o processo acabe desanimando a tua equipe. Uhum. Né? Mas o que é importante? Como é que você desburocratiza isso? É possível 100%? Assim, não é possível. Mas você estabelecendo as práticas do compliance, realmente o mínimo necessário, isso acaba facilitando. Mas, mais do que desburocratizar, aquelas pessoas que vão trabalhar com esse conteúdo, com aquela prática, estejam cientes daquilo ali. Uhum. Elas têm que ter a cultura. Porque se ela não tiver a cultura disso, para ela é burocracia. Então, imagina você remar contra a maré. Não adianta. Uso de EPI, vamos pegar aqui um trabalhador. É um negócio extremamente chato pro empregado. Mas, eu tenho que ir lá, pegar EPI, assinar, ter treinamento. É burocrático? Só que preserva a vida. Né? Preserva a vida, saúde, bem-estar. E isso... E se não utilizado, pode trazer um problema jurídico muito grande para a empresa. Né? E eu participei de várias empresas que não usavam EPI, e aí veio o trabalhista pedindo salubridade, ele aprendeu na dor, pagou caro, ou periculosidade, que é mais caro ainda. E aí você vai ter uma equipe lá de 40, 50 trabalhadores. Como é que você vai... a partir de amanhã todo mundo usa EPI. Tá feita a tua revolução na empresa. Sim. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, depois é difícil. Sim. Mas... E você diria que hoje, se fosse resumir numa frase, o que os empresários mais erram? Seria trabalhar no improviso? Seria isso? Trabalhar no improviso e a falta de análise das relações contratuais. Ou seja, na comunicação, na gestão de empresas, em tudo é imprescindível ter planejamento. Tudo na tua vida. A falta de planejamento pode arruinar uma operação, né? E eu trago isso porque eu gosto muito de falar que quando a gente fala o que pensa, a gente não pensa o que fala, é sempre onde os problemas surgem, né? Isso. E é por isso que muitos líderes e gestores que são muito bons tecnicamente no que fazem, né? Que têm expertises específicas ali nas suas atuações, mas que não têm habilidade, por exemplo, da comunicação e não fazem planejamento de como vai dar um feedback, como estabelecer objetivos na empresa, OKRs, como estabelecer as regras da cultura organizacional, como planejar a forma como ele vai se apresentar os projetos e o planejamento estratégico da empresa. Eles acabam não tendo uma performance tão boa quanto poderiam por falta de planejamento. Exato. Planejamento é tudo. Onde você está, para onde você vai e como chegar ali. Isso. Agora você falou ao longo da entrevista sobre aviação e como poucas pessoas conhecem o Ariel aviador, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma curiosidade que eu achei muito, muito peculiar, muito interessante. São poucas as pessoas que têm um hobby, né, de aviação. Aí queria que você contasse um pouco como é que foi que a aviação entrou na tua vida e hoje, como é que você traz a aviação
para o teu negócio, porque eu sei que você também acabou não só atuando enquanto hobby, né, mas também enquanto advogada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, por coincidência, esse final de semana assisti um filme que praticamente, assim, por conta da aviação, acabei me vendo ali um pouco, que é o filme Duas Vidas. É um filme da Disney com Bruce Willis, onde ele é um profissional, ele é consultor de imagem, e aí ele acaba se encontrando com a criança dele lá de 8, 10 anos, e aí ele, naquele conflito ali, poxa, não é aquilo que ele queria, coisa, não que a advocacia não seja o que eu quero, pelo contrário, ele também queria, aquela profissão era a que ele tinha em mente, mas a criança assim para ele, poxa, eu não sou aviador, ele tinha aquele sonho, aquele aviãozinho pequeno, e aí com 40 anos ele passou a ser aviador. Sim. E comigo não foi diferente, aquele sonho de criança, a aviação, acho que toda criança tem aquele sonho, olha para o céu, aquela máquina voando, é muito bacana. E eu, na minha juventude ali, quando comecei poderia me tornar um piloto, eu não tinha condições financeiras. E é muito cara a formação, né? É cara. Hoje, até com caminhos, você acaba tendo outras opções. Está mais acessível hoje, né? Está mais acessível, até porque as companhias aéreas pedem menos horas. Não, antes tinha que ter 5.000 horas, aquelas coisas. Hoje, como é tudo automatizado, com 250 horas, dependendo conforme está a demanda, até 150 horas, já tivemos companhias contratando com aviadores. Só que eu não tinha condições financeiras para isso. E aí a aviação ficou aquele negócio de criança. E quis o destino, né? Que esse caminho cruzasse. Esse caminho cruzasse a partir do momento que eu passei a advogar para uma empresa de aviação. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Onde o empresário, querendo se planejando por isso, ele buscou um jurídico para montar o negócio dele de compartilhamento. E ali eu tive mais contato novamente com a aviação. Depois eu comecei a participar do Aeroclube. Tá, mas peraí, calma. Aí você teve um contato com a aviação, mas aí você pensou, opa, eu também quero voar, eu quero voltar, eu voltei a sonhar, quero voar. Deixa eu ver como é que funciona esse negócio na prática. Aí você começou a fazer um curso, isso? Aí eu comecei, e aí esse empresário acabou também, ele faz ainda parte do Aeroclube de Blumenau, e ele me convidou para assessorar o Aeroclube. E aí eu comecei a ter mais vivência ainda no dia a dia da aviação, com alunos, instrutores, e ali chegou um momento que eu disse, não, eu vou iniciar o curso de piloto privado. E também conheci ali o voo à vela, que é a minha preferência hoje, que é o planador. Qual é a diferença? Assim, ele não tem motor? Não tem motor. Não tem motor. E como que é? Como é essa mecânica? Como é que controla? O voo à vela é como se fosse um barco à vela? Como se fosse um barco à vela, só que no ar. E aí um avião te reboca, te leva até determinada altitude, te solta. E como existem térmicas, quando você olha um urubu lá, planando assim, de repente ele sobe. É aquilo ali que acontece com um planador. A gente brinca, onde tem urubu a gente tá voando, porque existem térmicas, o calor te... É uma aeronave de uma só pessoa? De uma até duas. Não mais... E a aterrissagem é como? Aí a aterrissagem, você sempre vai atrás de térmica. Você tá em queda, pegou uma térmica, ela te sobe. E você fica ali brincando. Você fica normalmente num circuito próximo do aeroclube, justamente do aeroporto, da tua pista, para que você tenha, se de repente aquela térmica clima, natureza, aquilo ali acabar, mudar a tua situação, você possa retornar em segurança. E a altitude é a mínima para você ser jogado lá da a altitude mínima é 2.000 pés, mais ou menos ali uns 800 metros, mais ou menos ali de... Vai com paraquedas também, não? Vai. Boa. Tem que ir com paraquedas. A legislação exige você ter paraquedas ali para poder... Caso, comigo nunca aconteceu isso. Até porque o planador é algo, assim, ele praticamente não cai, ele
plana mesmo. Aí você teve que fazer o curso de paraquedismo também. Não precisa. Não você precisa. só tem que saber como Só saber operar. acionar ele em caso, né? Mas você já saltou alguma vez? Não, isso eu tenho medo. Isso eu não... Gente, que curioso! Isso aí... Ele se joga numa aeronave sem, isso aí eu sem não... motor, mas não se joga de paraquedas. Não, de paraquedas... Que incrível! Paraquedas mas não. Por quê? Tem algum risco específico? Você deve ter analisado. É por causa do risco ou não, é uma outra por causa do sensação? risco. Por causa do risco. Então é mais arriscado. Mais arriscado. A aviação, tudo tem duplicidade. Então, se acontece um problema, por isso que ela é tão segura. Para acontecer algum erro, tem que acontecer 6 fatores no mínimo. Senão o avião não cai. E o paraquedas não. O paraquedas, se não abrir... todo mundo pode pular de paraquedas uma vez na vida. Uhum. A segunda vez, tu não sabe se tu vai pular. Se vai abrir. Então, E aí me fala uma coisa, e hoje como é esse hobby? Quantas vezes por mês, por semana? Como é que você gerencia eu isso? Praticamente, eu fiz o curso teórico, além do planador também como piloto privado, estou fazendo as horas, tinha como meta concluir as minhas 50 horas até final do ano, mas como estou numa mudança de escritório, de localização, equipes novas, frente de trabalho, eu acabei não conseguindo concluir isso. E aí, acho que até março, abril do ano que vem, eu finalizo, vou ter minha carteira daí também para poder voar de forma para onde eu quiser com avião monomotor. Tá, então a gente já foi para um lado mais do hobby, mais do Ariel, do Ariel sonhador, o Ariel, né, enquanto aventureiro. Agora fala do Ariel pessoa, né? O Ariel sem ser o que ele faz. Quem é o Ariel? O Ariel é casado, é pai? Como é que é a tua família, hoje? Como é que tá a tua vida? Eu sou casado, a minha esposa Mirce aqui fica o beijo para ela, o carinho. Até dia 10 agora ela fez aniversário. A tua esposa, ela é de outro país, A minha esposa é chilena. Uhum. Você conheceu ela aqui Eu conheci ela aqui. O pai dela veio da época da ditadura do Pinochet. Vieram refugiados. Né? E aí ela praticamente tinha 10 anos, então ela fala fluentemente português e o espanhol também, você acaba não pegando sotaque, né? E vocês se conheceram, ela era jovem? Vocês eram jovens? Sim, nós éramos jovens. Eu trabalhava em uma universidade... Não que você não seja. Não. Trabalhava em uma universidade e aí um amigo convidou para uma festa, tínhamos uma amiga em comum ali, conhecemos. E eu gosto muito de filme, ela também, livro, a primeira, assim, parece papo nerd. Primeira conversa sobre, deu match, falamos ali, quando viu, poxa, já é 5 da manhã, falando sobre filmes e livros. Senhor dos Anéis, né, na época. E ali a gente acabou namorando, depois casamos, e temos hoje 2 filhas lindas, que é a Luna Caroline e a Mariana Helena. E a idade delas? 9 e 14 anos. Nossa, então é uma família bem sólida já. Bem sólida e 3 cachorros e 3 calopsitas. Gente, é muita coisa, hein? Bastante coisa. E daqui a pouco uma aeronave, né? Daqui a pouco uma aeronave, se Deus quiser. Né? Ariel, foi um prazer falar com você. Eu queria que você terminasse esse pod dando um recado, dando uma mensagem, um aconselhamento jurídico, né, para quem é empresário hoje, e a gente já sabe, não importa o tamanho, sendo MEI, sendo médio, sendo grande, e fala também da tua empresa, né, pode deixar aqui os seus contatos para que a gente possa divulgar aqui o teu trabalho, que é um trabalho tão necessário e tão expert, né? Você é uma voz expert da sua área. Obrigado, Mica. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Foi um prazer estar aqui com você. Referência também da comunicação. Uma pessoa que eu aprendi bastante depois que eu conheci e é uma das minhas mentoras. E a gente sempre... uma coisa que eu aprendi naquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, é sempre você ter um mentor. Ter alguém, mesmo que aquela pessoa você não contrate ela como um mentor ou não, mas aquela pessoa ali é a referência que eu tenho em determinada área, né? E esse até é um conselho que eu dou para todo mundo, sempre tenha alguém que você espelha uma empresa, algo nesse sentido. Mas a minha dica pro empresário, para aquela pessoa que tem ou tem interesse, é se planejar e se assessorar dos melhores profissionais possível.
um bom contador, um bom advogado e não assinar nada sem ler, pelo menos isso, né? E eu estou no Instagram, eu publico bastante vídeo, a dor do empresário, do gestor. Então, meu Instagram é Ariel F. Miranda. E a partir do ano que vem, agora, de janeiro, ali no YouTube também, com mais vídeos, dicas do dia a dia empresarial. Tem um Instagram Tem o escritório. Do escritório, não. O Demiranda Advogados tem um escritório, mas hoje, por conta que você acaba ficando uma a outra, eu foquei tudo na minha rede pessoal, abri ela. Não dá mais para dividir a pessoa Não dá mais para física dividir da jurídica, né? acaba se confundindo. E aí você tem mais uma coisa, né, para fazer. Não, fica aqui na pessoa física e ali eu passo a divulgar os conteúdos. E você que quiser contratar o Dr. Ariel, né, já sabe que pode confiar, porque ele é largado no céu com uma aeronave sem motor e ele consegue conduzir essa aeronave com segurança. Então, com certeza, a sua empresa ele vai conduzir também com toda a segurança. O Pod dos Experts fica por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá!